Olha aí, Tássio Cruz, Edna Maciel foi no Karnak, voltou, já tá no ponto aí, João Magalhães. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nesta segunda-feira, todo mundo com uma cara animada nessa segunda-feira, pra cima, que é uma maravilha. Olha, vamos começar mostrando, o Tássio foi lá, inclusive nós já repercutimos muito aqui no Jornal Dia News de hoje, essa inauguração do Progressistas. É claro, óbvio que a inauguração da sede estava lá presente os maiores nomes do Progressistas e partidos aliados, digamos, partidos amigos, né? PSDB, União Brasil, enfim. Vamos ver como foi. O Progressistas inaugurou na manhã desta segunda a sua nova sede estadual no Piauí. De Casa Nova, a sigla tenta superar as sucessivas derrotas nas eleições municipal de 2020 e estadual de 2022. A estratégia para se reestruturar no estado passa pelo diálogo com todos os diretórios da legenda. É um local de encontro, né? De receber, de dialogar, e é através do diálogo que a gente cresce, que a gente se fortalece. Esse é o objetivo do Progressistas, é crescer e fortalecer cada vez mais. Estamos dando aqui a nossa contribuição. Uma sigla sem palácios, na oposição à Prefeitura de Teresina, ao governo do estado e à presidência da República, o PP faz previsões realistas para 2024. Nós crescemos muito enquanto partido e nossa estrutura já estava pequena em relação ao tamanho do partido. Então a direção resolveu fazer essa mudança, onde vai ser contemplado não só o partido, como Comissão Provisória de Teresina, o Progressista Mulher, o Progressista Afro, os Jovens Progressistas. Vamos ter uma área totalmente voltada para o marketing do partido e a imprensa que possa fazer a cobertura do partido. Eu acho que a gente está se modernizando, já se preparando para as próximas eleições municipais do nosso estado. Hoje, com 73 prefeitos filiados à legenda, o Progressistas projeta uma queda no número de gestores para 2024. Segundo o senador Ciro Nogueira, a fidelidade será crucial na manutenção dos prefeitos. Muito importante que fiquem no partido pessoas identificadas com o nosso projeto, o que nós queremos para o Piauí, para o Brasil, pessoas que defendam as nossas bandeiras, de prestar um bom serviço à população, de deixar as acomodações políticas de lado. Esse é que é o importante. Bom, nova sede. Aliás, essa sede onde funcionava, Tássio? É o comitê do Silvio Mendes? Não é tão nova assim, né? Já era conhecido da gente, da imprensa principalmente. Mas foi dado uma repaginada, né? Foi dado uma repaginada e chamou a atenção, Douglas, a quantidade de líderes, né? Como a gente comentava na primeira participação, um partido muito robusto, né? Com senador, com deputados federais, estaduais, mas que enfrenta essa dificuldade, como a gente disse. A expectativa do partido, que hoje tem 73 prefeitos, que outrora já teve mais de 100, 73 prefeitos, a expectativa para o ano que vem é chegar com 60 prefeituras, Douglas, ou seja, devemos ter uma queda considerável, o que mostra essa dificuldade em ser oposição a praticamente todo mundo, né? Oposição no estado, no município e também em Brasília. Oposição e sol quente é lugar ruim de ficar, viu, Douglas? É ruim, não é muito bom não, viu? João Magalhães, mas mesmo na oposição, em relação aos 3 palácios, Palácio da Alvorada, não é isso? Isso. Palácio de Karnak e Palácio da Cidade, o Progressistas, se a gente comparar com outras siglas como o PSB do passado, o PTB do passado, o Progressistas resiste bem. Olha, Douglas, se o Progressistas conseguir manter essa marca de 60 prefeitos, mesmo... Não, só abrindo um parênteses aqui, João Rodrigues, é o seguinte, que eram antes, palavras do presidente estadual do Progressistas, antes da eleição eram 76 prefeitos, 76, e até agora perderam 3, segundo o João Rodrigues, 73. A previsão mais pessimista do Progressistas, mais pessimista, é chegar na eleição com 60. Exatamente. E se manter esse número de 60 na oposição,
é de fato um sinal, um símbolo de muita resistência. É bom lembrar que outros partidos, como o PTB e o PSB, tinham 70, 80 quando estavam ou no poder ou na expectativa de poder. Uma vez que eles se retiraram de cena e foram para a oposição ou saíram dos palácios, os partidos simplesmente foram reduzidos a 30 ou até menos prefeitos. Hoje, praticamente, desapareceram do cenário político estadual o PSB e o PTB. Então, progressistas, se mantendo na oposição aos 3 palácios e permanecendo com essa quantidade de 60 prefeitos, é, de fato, algo inimaginável do ponto de vista das dificuldades que, como bem falou o Tássio, é realmente sol quente e oposição, é ruim de ficar, porque você fica sem palácios, né? Você não tem para onde correr, é ficar no sol quente. Agora, toda essa segurança, é claro, deve-se à articulação do presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira. Por ele ser presidente do Diretório Nacional, é claro que dá a ele as condições de deixar o partido fortalecido no Piauí, porque na hora de separar os recursos, na hora de garantir a estrutura partidária aos diretórios estaduais, é claro que ele vai privilegiar o Piauí, é claro que ele vai privilegiar a sua base de apoio, então isso de certa forma ajuda a explicar. Mas esse trabalho que o Joel Rodrigues vem mantendo, né, vem realizando na presidência regional, também contribui para que o partido siga forte, siga na oposição, mas siga forte. Eu, particularmente, imagino que deve haver, sim, uma redução na quantidade de prefeitos, mas ainda em um número muito significativo. É só a gente lembrar que MDB e PSD, mesmo sendo partidos fortes da base do governo do Estado, tem da base menos do do presidente que... Lula, tem menos prefeitos que o progressista na oposição. Exatamente. Então, por aí você tira a grandeza dessa articulação que o Progressistas vem mantendo e tende a manter aqui no Piauí, coloca tudo isso, claro, na conta da articulação política do ex-ministro e presidente nacional do partido, Ciro Nogueira. Nossa amiga Edna comentar, o João falava de 60, né? 26% do estado, ou seja, quase um quarto do Piauí ainda. Pois é, é um número robusto. Edna Maciel, e claro que tem uma atenção especial voltada para todos os municípios, principalmente aqueles que o Progressista vai concorrer, mas é evidente que Teresina tem esse, como todos os partidos obviamente tratam assim, esse espaço, né, mais, digamos, especial, mais reservado ali nas discussões do Progressista, porque o partido entende, né, no caso do Progressistas, União Brasil e PSB, que estão na oposição, até com um olhar para 2026, eles entendem que é um passo importante a conquista do Palácio da Cidade para chegar fortalecido em 2026, né? Exatamente. A capital, né, o olhar para a capital e toda a força que ela tem com seus aliados, é onde tudo acontece, é onde as articulações são feitas, tem um peso muito grande. Mas temos que colocar também que o nome dos 2 presidentes dos partidos, os históricos de cada um, principalmente do ex-ministro agora, né, com toda essa polarização que nós tivemos nas últimas eleições e como ele esteve à frente da última presidência da República, teve seus prós e seus contras e trouxe muita coisa de positivo também para o Estado. O nome dele é um nome de peso, Júlio Arcoverde também. E falando dos municípios, temos que contar, Douglas, que os aliados de municípios chaves, né, como Campo Maior, por exemplo, as outras cidades onde nós sabemos que os progressistas têm aliados também, faz com que essa robustez fique cada vez maior. Não são números, né? São as articulações em cada município desse, o que essas articulações podem proporcionar, e a gente sabe que uma coisa puxa a outra, um voto puxa a outra, uma liderança puxa a outra. E nas cidades, além de Teresina, como você bem pontuou, nessas cidades onde o progressista tem aliados e pretende fazer, também vai contar muito e significar muito para as próximas eleições, sem contar esses nomes como Silvio, Bárbara do Firmino e o próprio Luciano Nunes cotados para pré-candidaturas. Olha, agora nós vamos falar sobre o governador Rafael Fonteles, que
lançou a Eco Piauí. O governador, na oportunidade, falou sobre a crise política entre as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara. Vamos acompanhar o que o governador falou a respeito do assunto. Nós temos desde a política aqui, como vocês viram, de proteção aos animais, um instrumento como o Castramóvel, o Hospital Veterinário, até a política de reflorestamento com a meta ousada de plantar 1 milhão de árvores por ano de cada um dos 4 anos da nossa gestão. E passa também por vários outros programas que envolvem a gestão ambiental nos órgãos públicos, é um tema muito relevante, a educação ambiental, a proteção às nascentes, a fiscalização para combater, sobretudo, o desmatamento ilegal e também os incêndios. Então, tudo isso está nesse programa ousado que a gente está apresentando para a sociedade piauiense, hoje, 5 de junho, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Olha, Pois não, vamos essa não é a resposta sobre o que você falou. A pergunta que foi eu mesma que fiz lá durante a coletiva seria a próxima resposta. Aí ele está falando sobre o programa, resumidamente. É sobre a crise Caixa Móvel do governo federal que esvaziou, né, através da votação do Congresso, através dessa reforma da reforma, né, houve um esvaziamento nos ministérios de Marina e Sônia Guajajara. E se tornou uma crise nessa parte ambiental. A Marina sai já de novo do governo Lula, viu? E o governador, todo mundo cogitou, especialistas falaram muito isso na semana retrasada e na passada, mas não sei se os colegas também concordam, parece que a coisa já foi meio que contornada, né? Mas elas vão continuar combativas e o governador Rafael, se nós não temos o trechinho aí e podemos mostrar, que foi a segunda resposta, ele disse que era normal, que isso vai continuar, que o meio ambiente é prioridade, enfim, ele também contornou na sua resposta essa possível crise. Aliás, essa questão do meio ambiente é importante porque o presidente Lula está com uma agenda internacional mais intensa do que a nacional. Ele tocou nisso também. Se você olhar para o noticiário, se não for uma votação importante, a agenda internacional do presidente, ela é mais noticiada do que a nacional. Do que os encontros que ele tem no Palácio da Alvorada, as reuniões. Quer dizer, Rodrigo Pacheco é mais falado do que o presidente, Arthur Lira é mais falado do que o presidente, a oposição, não sei qual é essa concepção do presidente Lula. Mas, enfim, o presidente Lula que está recompondo o fundo da Amazônia, inclusive já com vários países sinalizando com aporte de recursos, aí eu passo para o João Magalhães, precisa dar um exemplo em casa, João. É verdade, Douglas. Essa agenda internacional do presidente tem muito a ver, né, com aquela política de tentar reconstruir a imagem do Brasil no exterior e ganhar um lugar de destaque, né, nas relações internacionais. E quando a gente fala da imagem do Brasil no exterior, é claro que a agenda prioritária deve ser a do meio ambiente, porque de fato é um aspecto ali que o Brasil se destaca e não apenas por conta da Amazônia, mas também, claro, de outros biomas, de outras questões que colocam o Brasil numa situação bastante confortável na hora de dialogar com outros países nessa agenda ambiental. E aí, de fato, o presidente tem priorizado, porque ele sabe que essa é uma pauta que está em todo o mundo, é uma possibilidade de atrair muitos recursos, como você lembrou, a questão do fundo da Amazônia, os Estados Unidos, alguns países da Europa, já sinalizando que tem interesse em destinar bastante recursos, né, para a proteção e, claro, realização de pesquisas científicas. Então, uma coisa está atrelada à outra. O presidente Lula, no seu interesse em se projetar internacionalmente, sabe que precisa levar consigo a imagem do meio ambiente. Agora, ninguém pode negar que houve, de fato, essa crise, né, entre a Marina Silva, Sônia Guajajara, enfim, entre esse segmento do governo que é muito vinculado aos movimentos ambientais, com o restante do governo na área econômica e principalmente o embate no Congresso Nacional, já que o governo, de fato, teve que ceder e essa área da proteção ambiental ficou meio que esvaziada neste sentido. Me parece que Lula tem na sua cabeça, no seu planejamento, exatamente esses aspectos, de que ele precisa priorizar essa questão da imagem ambiental para conseguir aplicar uma política pública de atrair recursos internacionais.
Mas, como todo mundo sabe, até no momento o governo tem falhado no que diz respeito à construção de uma base sólida no Congresso, e pelo perfil do Congresso, muito controlado pelo presidente Arthur Lira, obviamente que a agenda ambiental, na hora dessas votações, fica mais como uma questão ideológica e menos pragmática. Então, eu diria que é uma área ali que o presidente Lula precisa ter muito cuidado. Já que ele quer levar a imagem do Brasil para o exterior, e a imagem do Brasil no exterior está atrelada diretamente à questão ambiental, ele precisa, de fato, ter mais cuidado nos debates internos e não deixar que essas pastas, né, do meio ambiente, dos povos originários, seja esvaziada, até porque o Brasil precisa avançar e muito neste sentido. Agora, olha só, vamos ouvir o ex-prefeito Silvio Mendes criticando a antecipação da discussão sobre o processo eleitoral de 2024 e fala também de uma chapa com Bárbara do Firmino. A banda lá realmente foi a protagonista, viu? A banda lá, foi um negócio... A banda é potente, a potência de trio elétrico, viu? Mas vamos ouvir aí, tentar ouvir o que disse o ex-prefeito Silvio Mendes. Nós estamos antecipando um processo que tem seu tempo, legal inclusive. Porque pelas notícias que se vê pela imprensa, que parece estar em campanha eleitoral, não é momento, mas cada um faz do seu jeito. O senador Ciro falava do sonho de ter Bárbara e Silvio lado a lado no ano que vem. Como é que o senhor avalia essa possibilidade e as palavras de carinho do senador Ciro? Não, a Bárbara é uma liderança, ela tem um grande futuro, com certeza. Ela tem a herança do pai, que foi o maior prefeito que ele já teve. Naturalmente, as missões que ele deixou para que ela possa seguir e fazer melhor, inclusive. Vou começar, eu estava aqui perto, que eu estava ouvindo aqui o que o ex-prefeito Silvio Mendes estava falando. É sempre importante ouvir o ex-prefeito Silvio Mendes, porque o ex-prefeito, quando não quer falar, não fala, mas quando ele fala mesmo. Tem essa história de... Entendeu? Eu vou começar com o Tasso. Tasso, sua avaliação, então, porque nós já tratamos aqui a importância de Bárbara do Firmino ter o apoio de Silvio Mendes. Sim. Senão o negócio complica. Sua avaliação da fala dele sobre o assunto. Primeiro, é importante destacar, Douglas, essa postura que ele adotou na eleição passada e nessa também, de não defender o assodamento do discurso público. Então, quando ele critica essa antecipação da discussão, ele está justamente falando sobre esse tema. Mas falou, e é importante destacar esse trechinho da fala dele, que ele deixa bem claro, marca o seu espaço, de que precisa ser consultado, precisa participar do processo de discussão. Ele como a gente já disse aqui anteriormente, uma das principais lideranças da nossa capital. E por isso ele defende que o nome dele e que ele esteja nessa discussão e que possa dialogar com todos. Pelo que a gente sabe de bastidor, Douglas, um certo ruído entre os interlocutores desse bloco político tem causado um incômodo no doutor Silvio Mendes, que sempre foi de discutir, dialogar em bastidor, não dialogar publicamente. Então, por isso, ele e a afilhada, preciso deixar bem claro que ele é padrinho de Bárbara do Firmino, e preciso deixar bem claro que essa discussão ela precisa ter como um dos principais interlocutores Silvio Mendes, e ficou bem claro na fala dele essa cobrança de que ele, enquanto ex-prefeito, liderança muito respeitada, que aparece bem em todas as pesquisas de intenção de voto, precisa ser protagonista dessa discussão junto com a jovem deputada Bárbara do Firmino. Então assim, antes de passar para o João e para a Edna, o Tasso que esteve lá e sentiu mais o ambiente, Tasso, há uma disposição dele de compor essa chapa, dele ser vice de Bárbara, ou o contrário, enfim, como é que você... Existe, Douglas, mas ele quer evitar essa discussão no momento para não sofrer o que, de certa forma, sofreu na eleição estadual. Para não desgastar, né? Já começou uma campanha, vamos dizer assim, de desgaste para ele muito antecipadamente. Então, eu sinto sim essa disposição dele, mas na hora certa, né? No momento de dar o start, né? Nesse momento certo. João, inclusive tem um momento ali da fala do ex-prefeito Silvio Mendes que ele dizia assim, olha, a gente tem que avaliar e discutir o que for melhor para ela. Quer dizer, ali não pelo menos eu não sei se o Tasso concorda, a Edna e o João, ali eu senti um tom, ali eu senti o padrinho Silvio Mendes falando do que o líder político, né? Então, quer dizer, o Tasso avaliou bem.
o recado do ex-prefeito Silvio Mendes. Não, vamos conversar, vamos discutir, mas vamos discutir em bastidores, nada de envolvimento público nessa história toda. Como ele ouvi de um interlocutor, esse bem próximo a Silvio Mendes, diz que ele sempre reclama. Olha, tem um exemplo aí dos partidos que ficam discutindo publicamente o que é que dá. Não, se a gente sabe o que é que dá, vamos fazer o contrário, né, João? A gente sabe que quanto antes, né, uma chapa, entre aspas, for formulada, mais cedo ela vai começar a ser criticada. Afinal de contas, os adversários estão esperando exatamente isso, que um time se forme para começar a atacar esse grupo. Então, doutor Silvio Mendes tem razão no que diz respeito a esse momento de articulação. Agora é momento de debate interno. E é bom lembrar que na semana passada, e a gente até comentou aqui no Papo do Cafezinho, Douglas, e também no Política do Dia, que houve, de certa forma, um atrito, né, dentro desse grupo. Afinal de contas, a gente lembra que Bárbara do Firmino foi até Brasília, se reuniu com a direção nacional do PSDB e chegou aqui em Teresina dizendo que tem interesse, né, tem vontade em ser candidata utilizando o mesmo número do pai. E aí aquelas lideranças do PSDB não gostaram nem um pouco, se sentiram atropeladas, afinal de contas, ela pulou a casa, né? Ela saiu de Teresina, não conversou com ninguém aqui e foi direto no Diretório Nacional, como se fosse em busca de uma decisão que viesse de cima para baixo. E isso, de fato, deixou os tucanos chateados. E Silvio Mendes sabe que esse tipo de acontecimento prejudica bastante o entrosamento dentro do grupo. Por isso, ele, como padrinho, de fato, literalmente, né, como padrinho, e um dos mais experientes e uma das principais lideranças de Teresina, ele chama essa responsabilidade para si de que é momento de discutir internamente e não de estar formulando chapa, porque na medida em que uma chapa é formulada, pode ter certeza que essa chapa vai ser atacada. Se a gente for olhar para os outros grupos políticos, o grupo da prefeitura, por exemplo, doutor Pessoa, é natural que seja atacado, afinal de contas, ele está ali na vitrine, é mais fácil atacá-lo. Todo mundo sabe que ele é um candidato natural à reeleição. O grupo do Partido dos Trabalhadores, até o momento, nenhum dos candidatos são, de certa forma, atacados. Por quê? Porque ainda não tem aquela definição. É disso que o Silvio Mendes também está dizendo. Se a gente começa a antecipar o debate e formular uma chapa, a gente está chamando as críticas para si e ele sabe que isso tem uma capacidade de fazer um estrago no grupo político. Ele passou por isso na eleição para governador do estado e por isso que ele tenta, né, como padrinho, repito, tentar orientar o grupo neste sentido. Edna Maciel, primeiro, tinha gente que culpava a imprensa, né? Não, a imprensa... A imprensa... não sei, bom, especular, não sei quem especula, quem não especula, não vou entrar nesse método. Mas aqui a gente tem informações de fontes, tem informações dos próprios candidatos quando falam, quando postam em suas redes sociais, enfim. Ou seja, o jornalista tem sua metodologia de trabalho e de apurar as informações. Agora, é preciso também ver nessa história toda aí, e nunca falta, né? Exemplos existem aí aos montes de muito fogo amigo, né? Só, vamos conversar aqui, nos reunir, discutir isso aqui, chegar a um acordo, mas entre quatro paredes, fica só entre a gente aqui a decisão. No outro dia a imprensa está sabendo o que foi discutido lá. Porque é muito difícil escapar da gente no que... Até se abriu ainda de escapar da gente. No que se diz, eu me refiro a fontes, né? Nós temos fontes, nós sabemos aqui a maioria, né? Você não gosta de falar muito de tempo, mas a maioria aqui de nós já tem pelo menos 20, 15 anos de batente. Eu tenho 34. Juntando os quatro aqui, dá quase 200. Dá quase meio século, um pouquinho mais. Então, assim... Eu ainda colaborando com mais de 50% desse tempo, entendeu? Em tempos de fake news, temos que dizer que somos jornalistas que têm fontes de credibilidade. Nós temos não só fontes de credibilidade, mas também pesquisamos. A gente está sempre vendo, Tássio aí é o craque nos números, João fazendo rememorando, eu aqui com vocês aprendendo cada vez mais e tenho minhas fontes também, você. Então, não dá para botar mais a culpa na imprensa, principalmente nos dias de hoje, com o advento da internet e das redes sociais e plataformas. Os próprios candidatos se desnudam, se mostram, fazem questão de colocar nas entrelinhas algumas coisas que a gente também capta
capta e vai lá, vai nos bastidores, vai confirmar a informação. O doutor Silvio tem um pouco de razão quando fala da antecipação, quando fala de até alguns exageros às vezes, quando é colocado na mídia, colocado algumas informações. Mas normalmente, Douglas, o que a gente coloca é como você diz, é difícil, eles vão nos bastidores, eles têm suas articulações, suas conversas de pé de ouvido. Você citou bem quando disse que o PT, aí, o Partido dos Trabalhadores, está tomando o maior cuidado, tem vários nomes e, ao mesmo tempo, ainda não definiu nenhum, está aí as prévias, a gente está vendo as articulações, mas a oposição ao Partido dos Trabalhadores, ou a chamada esquerda, está se articulando. E o doutor Silvio tem razão em relação à estratégia, ele é um homem experiente, um político experiente, um gestor experiente que teve, nas últimas eleições, uma experiência diferenciada. Por isso ele está tendo cuidado. E acho que essa ligação dele com Bárbara do Firmino, com o próprio ex-prefeito, faz com que ele também tenha ainda mais cuidado. Então, nós vamos ver nessas próximas cenas se realmente vai dar liga, né? Se os dois caminham juntos mesmo, mas de que forma será essa caminhada, se pré-candidato e vice, né? Ou ao contrário. Mas eu, particularmente, acho que doutor Silvio vai estar à frente, sim, desse processo e que, abre aspas, o que for melhor para ela, fecha aspas, é o que eles vão resolver e é o que será feito, a gente vai acompanhar aí para e passo. Eu não sei porque a Aida insiste nesse tema. Nessa agenda, né? Hein? Nessa agenda. Nessa pauta. Essa questão de coisa, porque aí quando a gente vai falar, por exemplo, do passado, né? O Tássio Cruz, meu amigo Tássio Cruz é muito jovem. Ele é o caçula, né? Tássio é o caçula, exatamente. Eliezer ou ele? Eliezer. Eliezer. Papai Eliezer. Depois, na escadinha na escadinha. Eliezer, colocando o Otávio Ribeiro, como é que fica a escadinha, João? Otávio mais jovem que o Eliezer. Então vamos lá, Otávio Ribeiro Neto, Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, João Magalhães, Douglas Cordeiro e disparado Edna Maciel. João Magalhães e o João é depois do Tássio. Eu sou um pouco mais jovem que o Tássio. Então vem o João, o Tássio, eu... E disparado pelo lugar, Edna. Agora eu quero fazer uma observação. A preocupação com o tempo é sua. Eu sempre disse aqui, eu tenho 5.9. Não, eu sou saudosista, nostálgico. 16 de agosto eu faço 60, se Deus quiser. Quanto? E você que é preocupado com a sua idade. Eu tenho 48. Eu tenho 48. O problema é que quando a gente vai falando aqui, é porque assim, a pessoa que vai completar 60 anos, eu torço para chegar a essa idade, 60 anos de idade, 70, 80, enfim. 34 todo mundo torce, né, Tássio? Todo mundo torce e tal. Falando sobre o tempo, Douglas, quem está muito bem, está nos acompanhando, meu querido sogro, senhor Valdeburg, grande abraço para ele. Um abraço. Tomamos um vinho sexta-feira, aniversário da Dalia. Grande abraço a ele. Estou com saudade do meu mestre, Valdeburg Salles, meu professor. Estou com saudade, um grande abraço, vida longa. Estou com saudade das nossas conversas, bater papo. É um eterno aprendizado. Sem dúvida. O sogro do Tássio é um eterno aprendizado. Tá mais novo que a Aida. Mas enfim, aí o que acontece? Voltando aqui, aí a Aida é 60 e tal. Quando eu fui falar da história, não vai fazer. Quando eu fui falar aqui, o Tássio é testemunha, e o João, quando eu falar aqui da história da cabine da Telepisa, lá em frente ao Karnak, de novo. Eu nunca nem vi falar. Olha, não vi falar. Ela ligava como celular. Não existia naquela época, nem se ouvia falar em celular na década de 50. Nem se ouvia falar 60, 70. 50. Entendeu? Mas enfim. Vamos seguir em 89, menino louco. Quanto? Eu cheguei aqui em 1989. Não, chegar aqui é uma coisa, nascer, outra... 63. João Magalhães, um grande abraço, obrigado. Eu morro. Edna Maciel, ó, a Edna chega, ela se emociona quando fala desse assunto. Um abraço, Edna, até amanhã. Boa tarde, obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Meu amigo Tássio, até amanhã. Ó, o Tássio tá com... Amanhã tem dupla de ministros aqui no jornal, vamos acompanhar, vamos trazer os detalhes. O Tássio, os olhos do Tássio, você tá vendo, né? Tá miudado. Não, tá. Não, mas positivo não, operante. Não tem nada a ver com vinho, não. É a questão daqui, ó. Coloca na tela amanhã, a partir das 6 horas. Comando geral. Comando geral, 6 às 7 da manhã. O comando geral. Tá no comando geral também. Na FM o dia, Natácia? Eu, Magela, Lima e Chico Gomes na trincheira da informação. Na trincheira da informação. Rapaz, meu nome? O Falbers colocou
um apelido, um apelido não, uma espécie de alcunha do meu amigo Magela. Como é que é, tá? Novinho boy. Coroa boy. Coroa boy, cara. Pegaram a imagem do Magela, pintinha no cabelo, aí fizeram... Coroa boy. Aí agora o Magela que tá substituindo o Francisco Filho, tá de férias? Francisco Filho. Aí, na hora que o Valdo vai chamar, vamos agora com a reportagem do Coroa Boy, não tem mais nome, agora é Coroa Boy. Aí, ó, de 7 às 8, coloca lá, Rafael, de 7 às 8, aí você acompanha tanto na FM O Dia, quanto na O Dia TV. Aí, continuando o jornalismo da FM O Dia, às 11h40, tem o jornal O Dia no Ar, até 1 hora de jornal, comigo, Tássio Cruz, Raimundo Lima, Edna Maciel, Tony Silva, Eliezer Rodrigues, está de férias, Eliezer, mas também é da equipe, analisando todos os fatos mais importantes do Piauí, política, tem tudo. Obrigado a todos, obrigado a você pela audiência e nós retornaremos amanhã, logo após o Rota do Dia, aqui pela O Dia TV. Você sabe, né? É importante, passa por aqui. Uma ótima tarde.